A primeira palestra terá como tema a desconstrução do parecer 193 de 2016 do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, ocupação estudantil não é esbulho, do professor Daniel Mitidieri, da UFRJ. Bom dia, já quase boa tarde a todos. Eu vou pedir licença à mesa para me levantar, no sentido de que eu tenho uma apresentação em PowerPoint. E, primeiramente, comentar no seguinte sentido: a tendência da minha exposição será a brevidade, sem prejuízo do problema que eu gostaria de abordar aqui. Então, qual é o tema objeto hoje da minha exposição? O parecer 193 de 2016 da lavra da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que versou sobre o problema das ocupações estudantis no Estado de São Paulo, notadamente nos próprios públicos estaduais, as escolas públicas estaduais, que reivindicavam melhorias relativas à merenda escolar, à questão de grade curricular, e movimentos organizados de estudantes, inclusive corpo docente social das escolas públicas estaduais de São Paulo, adotaram como forma e modelo de reivindicação as ocupações daqueles espaços. O problema nasce quando o Estado de São Paulo ajuiza uma clássica categoria processual chamada de reintegração de posse, em face do movimento de ocupação, sustentando que aquela determinada atividade corresponderia a uma prática de esbulho, de maneira que ela deveria ser corrigida pela ação jurisdicional. Pois bem, a ordem de desocupação judicial foi deferida, entretanto, no cumprimento da ordem, o juiz determinou que a Procuradoria do Estado de São Paulo respeitasse alguns critérios que não constavam no título executivo. E, ao determinar o cumprimento desses critérios, o secretário de Segurança Pública impetrou um mandado de segurança contra a ordem judicial, ao argumento de que havia ali ato coator, porque transbordava os limites do título. Portanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ordem para que fosse feita aquela determinada desocupação. Descontente com a compreensão do Judiciário sobre a delicadeza desse tema, o então secretário de Segurança Pública, daí vem a relevância da exposição de hoje, Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, pergunta à Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, portanto, ao órgão central do sistema jurídico do Estado de São Paulo, responsável pelo controle de legalidade dos atos da administração pública, sobretudo do Poder Executivo, sobre a possibilidade do uso de uma categoria jurídica própria dos atos administrativos chamada de autoexecutoriedade. No direito civil, isso também é conhecido como autotutela. No direito administrativo, o termo é mais autoexecutoriedade, que seria própria de determinados atos administrativos. A missão da autoexecutoriedade é tanto dar agilidade à ação do Poder Executivo, quanto promover o princípio da separação de poderes, na medida em que careceria ao Executivo de necessidade de chancelar a sua atividade em face do Judiciário. Ou seja, você tiraria o Judiciário de um eterno cartório ou carimbador das ações do Poder Executivo. Pois bem, feita essa consulta, o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, utilizando o Código Civil, artigo 1210 e parágrafo 1º, faz a seguinte conclusão: ocupação estudantil em próprio de uso especial, que são as escolas públicas, conturba a posse. Ao fazê-lo, o poder público está legitimado a, pela autoexecutoriedade e a qualquer tempo, pelo uso da força proporcional,
retirar, remover aquela determinada ocupação. Então, a ocupação é um tema da moda. A ocupação, inclusive, foi o que garantiu a reestruturação da Faculdade Nacional de Direito há mais de 10 anos atrás, já precisamente 13 anos. É um tema que volta à agenda do dia e, sobretudo, é um tema que se encontra na berlinda mediante interpretações como essa, que foram feitas por um atual ministro do Supremo Tribunal Federal, à época secretário de Segurança, e atualmente e o procurador do Estado que assina o parecer é o professor Elivaldo da Silva Ramos, doutor em Direito e professor da Universidade de São Paulo. Pois bem, pode passar. A relevância do tema é que o parecer é requisitado por duas autoridades importantes, e bem como chama a atenção para uma figura jurídica muito pouco explorada dentro da teoria do direito, que é a comunicação intracorpus ou interna corporis do Poder Executivo. O parecer, se a gente pega um manual de direito administrativo, ele é há mais de 50 anos considerada uma manifestação de opinião do procurador de uma maneira quase que, numa perspectiva kelseniana, discricionária. O parecerista, ele analisa o fato, analisa a possibilidade de enquadramento na norma, havendo algum tipo de controvérsia, havendo algum tipo de possibilidade, tanto para um lado quanto para o outro, discricionariamente, ele saca a conclusão e é titular de uma imunidade, na medida em que o parecerista ele só seria responsabilizado, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos de dolo ou culpa grave, e sempre na hipótese de um parecer vinculante, jamais numa hipótese de parecer facultativo. Portanto, a teoria do direito, ela sequer se ocupa dessa figura tão fundamental na forma como, em segunda ordem, ou seja, para além do desenho clássico de executivo, legislativo e judiciário, funciona a compreensão dos órgãos administrativos sobre o que é o direito, quais são as suas competências e que direitos cabe a eles adjudicar. A professora Cristiane Neri, que foi procuradora-geral de Porto Alegre, trouxe aqui um belíssimo exemplo de como se pode construir internamente as competências daquele determinado órgão para a promoção de direitos. E isso é feito mediante sistemática prática de pareceres. São nos pareceres em que são fixadas as dúvidas e que são definidas pelos procuradores as competências para o exercício daquela série de atribuições. Então, a relevância do tema destaca não apenas a importância do Estado em que se dá o debate, pelas autoridades que requisitam a dúvida e pela falta de uma teoria que vá versar sobre o diálogo interno relativamente ao Poder Executivo e à administração pública. O entendimento do parecer é: a ocupação de escola pública a título de manifestação política é comportamento análogo a esbulho possessório. A primeira crítica a esse entendimento, ela pode ser identificada ictu oculi, como se costuma dizer aí nas expressões tradicionais de direito, ou seja, de pleno olhar. Por que a crítica ela se realiza nesse sentido? Porque a ocupação política ela difere na sua essência de esbulho possessório. Seja adotando Zavini, seja adotando Ehring, Zavini falava do ânimo domini, a intenção de se tornar dono daquela coisa. E Ehring ele já fala o seguinte: olha, não chegamos a tanto, basta ter a affectio tenendi, que de alguma maneira na área de influência ali mesmo, não sendo dono, tem posse. Mas de alguma maneira, seja numa doutrina clássica do Zavini, seja na doutrina que aperfeiçoa essa compreensão do Ehring, seja na doutrina social da posse, de uma maneira ou de outra, o fato é que o elemento anímico, volitivo, precisa estar caracterizado para que eu tenha a compreensão de que aquele ato corresponde ao esbulho possessório, se refere ao esbulho possessório, é a intenção de alguma maneira, demarcar aquele espaço. E o parecer entende que uma ocupação política de estudantes reivindicando melhoria de merenda, reivindicando melhoria de grade curricular, reivindicando dignidade do corpo docente e dos trabalhadores daquela determinada unidade administrativa é análogo ao esbulho possessório. Ou seja, é como se os estudantes quisessem se apropriar da escola pública para dela praticar atos que fossem inerentes ao domínio.
privado. Ou seja, é um parecer que peca pela escolha das próprias premissas. O parecer vai concluir, então, que, sendo esbulho possessório, pode o poder público aplicar a combinação do parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil com o regime jurídico dos bens públicos. Trata-se de uma conclusão que une o melhor dos dois mundos, porque o 1210, parágrafo 1º do Código Civil, diz que o 1210 caput fala: todo possuidor tem o direito de ser protegido na sua posse. O 1210, parágrafo 1º, diz: na violação iminente à posse, é autorizado o desforço imediato. Desforço imediato é uma das exceções que o ordenamento jurídico brasileiro concede ao particular para defender o seu próprio direito, ou seja, a autotutela, sem precisar do exercício do direito de ação, provocando assim a jurisdição. É uma exceção na medida em que, não havendo hierarquia em particulares, eu não poderia compulsoriamente forçar um terceiro à minha vontade, de maneira que eu precisaria da força do Estado através do juiz. Então, o desforço imediato corresponde a uma exceção a essa questão do acesso à justiça como um canal de diálogo sobre crises relacionadas à relação jurídica interprivados. E por que eu digo que é o melhor dos dois mundos? Porque o 1210, parágrafo 1º, ele fala da iminência. A violência ocorre e o desforço imediato, ele tem que ser imediato. Por isso o nome de desforço imediato. Ele não permite que a ação seja realizada meses depois. E aí o Procurador-Geral do Estado de São Paulo falou: a administração pode ter o desforço imediato e a administração pode a qualquer tempo, porque o regime jurídico administrativo dos bens públicos, sobretudo os de uso especial, não se sujeitam a uso capião. De tal maneira, eu posso a qualquer tempo chamar a força policial e afastar compulsoriamente, sem qualquer diálogo, aquelas pessoas que reivindicam uma agenda política e que nada tem a ver, absolutamente, com uma agenda de direito patrimonial. Porque o Código Civil, nessa matéria, tem uma preocupação patrimonial, ao passo que, utilizando uma terminologia de direito civil constitucional, reivindicação de ocupação tem natureza existencial. Pode passar. Pode passar. Qual o problema prático do parecer? O problema prático do parecer é a permissão da legitimação do uso da violência do Estado contra estudantes. Isso, de alguma maneira, tensiona uma importante via de canalização do direito à livre manifestação do pensamento. Então, na perspectiva prática, eu não apenas violo um direito que é exercido por aquelas pessoas, como eu gero uma intimidação aos futuros pretendentes a exercer esse mesmo movimento político. E restabeleço, será que ela algum dia foi deixada de lado? Razões de Estado no lugar das garantias fundamentais da pessoa humana. Ou seja, a centralidade da pessoa humana, ela entra numa dimensão principal do ordenamento jurídico, deixando de lado a ideia hegeliana de Estado enquanto estrutura. E o parecer demonstra que talvez não tenhamos ainda amadurecido para caminhar nesse sentido de que a centralidade, tanto das ações privadas quanto públicas, é a dignidade das pessoas e não a estrutura, o autocentramento do poder público. Pode passar. Qual o problema teórico do parecer? A pretexto de salvaguardar os bens públicos através da aplicação do regime jurídico administrativo, no caso, o parecer acaba por atrair para o campo dos direitos fundamentais uma compreensão própria de direito civil, desnaturando uma das principais inovações chamadas ou trazidas pelo movimento chamado neoconstitucionalista, que é, segundo o professor Pietro Sanches, a positivação no texto das Constituições de direitos e garantias fundamentais, a relativa aproximação entre direito moral e a própria estrutura dessas normas que passa a compor um sistema de regras e princípios. Ao trazer valores relativos à pessoa humana
para o texto da Constituição positivando esses direitos e valores, eu faço necessariamente uma releitura da ordem jurídica infraconstitucional para compatibilizar os institutos e as categorias jurídicas a essa nova dimensão teórica, que o parecer do segundo maior escritório de advocacia pública do país desconsiderou. O primeiro é a Advocacia Geral da União, o segundo maior escritório de advocacia pública do Brasil é a Procuradoria do Estado de São Paulo. É absolutamente ignorada toda essa revolução. Inclusive o parecer se baseia em jurisprudências sobre ocupação de área não edificante de rodovia. A construção da fundamentação teórica do parecer equipara a ocupação estudantil de escola pública a esbulho relacionado à área não edificante de rodovia. E cita, para tanto, doutrina de 1970 do Eli Lopes Meireles, um teórico do direito cujo compromisso era defender a estrutura do poder da administração pública e não a funcionalização da administração pública numa perspectiva de direitos fundamentais. Então esse é um primeiro problema teórico grave que eu identifico nesse parecer. Há, o que eu já antecipei, uma inversão da lógica em que o patrimônio prevalece sobre as pessoas, em que o patrimônio vai prevalecer sobre valores existenciais. A gente sabe muito bem que o status quo prevalece o patrimônio face dos direitos individuais e existenciais das pessoas. Entretanto, a prática do direito, e principalmente importantes teóricos do direito, tem lutado contra essa noção. E o parecer da Procuradoria do Estado de São Paulo, de um professor da Universidade de São Paulo, afirma a centralidade da visão patrimonial em face de uma questão existencial, que é que escola queremos, que perfil de educação e que perfil de futuro e formação nós daremos àquelas crianças, principalmente que não podem pagar por uma educação privada, etc. Há uma evidente subversão das fontes normativas e um detalhe perverso que eu chamo a atenção é que a Constituição Federal não é citada em nenhum momento pelo parecer. Em nenhum momento é lembrado que o artigo 5º da Constituição existe, que há um catálogo rígido de direitos fundamentais e que ele orienta a interpretação de todo o ordenamento jurídico. Isso não ficou definido no parecer. O direito à livre manifestação do pensamento e à organização é absolutamente ignorado, que é grave, porque é um parecer que, em 2016, ignora absolutamente a existência de uma Constituição normativa, uma Constituição vinculante. A aplicação de doutrinas da década de 70 na constância de um regime autoritário. Há uma deliberada opção pela força policial em detrimento da mediação através do exercício de ação. Eu aqui entendo que uma das perversidades da falta de teorização sobre o papel do parecer dentro da estrutura administrativa é que, a despeito de existir uma legislação sobre processo administrativo, que é a Lei 9784, de 99, ela geralmente se preocupa com o destinatário da norma ou do ato administrativo que vai ser processualizado, mas ela se preocupa pouco com o trâmite interno. Ela simplesmente fala valores genéricos. Tem que ter proporcionalidade, tem que ter razoabilidade, ela tem que ser motivada, e a 9784 ela se resume a isso. E esquece de falar que, e aí o exemplo prático traz o problema, um pedido de desocupação de uma escola pela Secretaria de Segurança Pública, direcionada à Procuradoria-Geral do Estado como um mecanismo de orientação técnico-jurídica do poder público, ou desocupação pela ação da PM. Em nenhum momento é chamado ao debate a Secretaria de Educação. Em nenhum momento é chamada à discussão lideranças daquela organização para que se tentasse promover um acordo administrativo. Simplesmente é ignorada a existência de uma Secretaria de Educação que seria a principal interessada em desocupar os seus próprios estaduais. Mas a preocupação nasce na Secretaria de Segurança Pública. E ela passa pela Procuradoria e ela se transforma em ação prática sem diálogo, ou num diálogo enviesado. Para a teoria institucional, isso tem uma explicação.
A teoria do direito contemporânea, como eu já mencionei aqui na abertura, preocupa-se com valores de macroescala, como democracia, supremacia constitucional e interesse público. E nesse grau de debate abstrato, poucas pessoas vão discordar que se deva atender à supremacia da Constituição, porque o parecer não fala que a Constituição não é aplicada. O parecer não cita a Constituição. Nós não sabemos por quê. Mas não se fala que a supremacia constitucional não deva ser lembrada, aplicada ou ela seja questionada. Também ninguém problematiza a separação de poderes, tampouco a ideia de que direitos fundamentais devam ser promovidos. O problema decorre de como você vai promover arranjos institucionais para que, em segunda ordem, ou seja, no nível do agente, eu possa adotar mecanismos que verdadeiramente promovam a liberdade de manifestação, a liberdade de ir e vir e outras liberdades que são tão importantes para a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. No caso, havendo resistência por parte dos alunos em relação à desocupação, a administração poderia provocar o judiciário através de uma ação de obrigação de fazer, uma ação de preceito combinatório. O Poder Judiciário poderia organizar uma audiência de justificação, colocar as partes na mesa e, através do Estado juiz, como um terceiro independente e imparcial, poder mediar dois interesses relevantes em jogo. Não vou negar aqui, até porque eu pertenço à advocacia pública e que é importante a estrutura e a integridade da administração pública, na medida em que ela se presta a inúmeras virtudes, como a gente faz questão de ressaltar no Enéa. Por outro lado, a gente não pode se fechar a essa dialética de que não é mais exclusividade da administração pública, como um Midas, dizer isto aqui é interesse público, como lá no tombamento, na desapropriação, em que o judiciário não discute, isso é irrelevante. Vamos falar de valor monetário. Não estamos mais nesse contexto em que a administração pública simplesmente proclama algo como de interesse público e ele passa a ser automaticamente, e ninguém questiona mais essa realidade. Pode passar. Até hoje, isso é uma questão que eu chamo a atenção neste segundo Enéa, o papel da advocacia pública e sua configuração, bem como seu principal instrumento interno de trabalho, são negligenciados pelos teóricos. Os estudantes de direito passam 5 anos pensando sentenças aditivas na jurisdição constitucional, eficácia normativa das sentenças em ação de inconstitucionalidade, repercussão geral, teoria dos precedentes. Mas nós não temos uma teoria da decisão bem formulada no Brasil, nós não temos uma teoria de desenhos institucionais bem formulada no Brasil, e até hoje, como eu já falei no início e falo novamente, a ideia de parecer que é fundamental para catalisar a jurisprudência administrativa do poder público é tratada como um mero ato, igual a uma certidão. Ato que declara um estado de fato ou de direito ou coisa, etc. Ou seja, uma situação que fosse secundária ou menor. Bom, encerro meu debate aqui, a minha explanação, chamando a atenção para esse problema, encaminhando não alternativas finais, mas alternativas de reflexão, no sentido de que não basta só pensarmos macroescala, temos que pensar também microescala e também pensar que não apenas o Ministério Público, não apenas o Judiciário são locos de produção de direitos. Eles saíram na frente lá em 1988, porque historicamente já se encontram regulados, normatizados, fortalecidos. Nós, a Procuradoria Municipal, por exemplo, não temos previsão expressa no texto da Constituição, essa é uma bandeira de muitos anos da categoria, só para demonstrar como tudo isso dificulta que o aluno do direito, o teórico do direito, consiga formular uma leitura de direito para além de duas coisas, a idealizada e a que fique na superficialidade da retórica. Muito obrigado. Daniel abordou na sua exposição a parte da educação que caberia ao Estado administrativo como um serviço público obrigatório na Constituição. E disso se desenvolve a relação do Estado administrativo com os direitos fundamentais e a liberdade de manifestação política,
observando como que o poder público deve se sujeitar a isso. Passaremos agora a palavra para o professor Felipe Assense, que abordará a judicialização da saúde e gestão pública, avanços e desafios. Eu também vou pedir licença para usar a metodologia de falar em pé, mas talvez seja melhor esse microfone, né, por conta do fio. Isso. Boa tarde, né? É uma honra estar aqui nessa instituição, o FRJ, que já pude participar durante um breve tempo como professor substituto, em 2009 a 2011, mais ou menos. É muito legal ver aqui pessoas que foram alunos meus e alunas minhas na época que eu passei por aqui. Hoje eu estou vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu atuo principalmente no mestrado e no doutorado, e para mim é uma honra contribuir com um tema que é um tema muito importante e que não sai da ordem do dia sobre judicialização da saúde, né? E basicamente organizei minha exposição trazendo para vocês os resultados de uma pesquisa que eu coordenei junto ao Conselho Nacional de Justiça sobre judicialização da saúde. Foi uma pesquisa nacional de fôlego sobre o tema da judicialização, tanto uma parte quantitativa de análise de processos judiciais, de argumentos decisórios e tudo mais, quanto uma parte qualitativa de análise de experiências inovadoras sobre judicialização da saúde. E aí eu vou focar muito mais nessa exposição por conta do tema, na parte qualitativa e, portanto, vou discutir com vocês algumas experiências inovadoras e como que essas experiências, na verdade, elas trouxeram a mim muitas indagações, inquietações sobre em que medida a teoria do direito que a gente produz, a teoria da Constituição que a gente produz e a teoria do processo que a gente produz dão conta de explicar essas experiências e dão conta de refletir sobre como o direito funciona na prática, né? Eu quero aproveitar também e agradecer enormemente, né, ao professor Daniel, professor Bolonha, professor Eduardo, pela gentileza do convite, cumprimentar aqui a Beatriz também, é uma honra estar aqui nessa mesa. Então vamos lá, basicamente eu organizei minha exposição em 4 momentos, né? Primeiro vou discutir com vocês alguns aspectos gerais sobre a pesquisa e sobre o que eu quero falar aqui. Depois nós vamos pensar a questão da judicialização da saúde, né? O que significa isso. Hoje muito se fala sobre judicialização, né? Basicamente, se eu fizesse uma pesquisa empírica sobre quantas vezes a palavra judicialização aparece em dissertações e teses de doutorado, eu diria de 9 em 10, chutando, tá? Chutando, de 9 em 10. Depois eu vou falar dessas experiências inovadoras que vieram com a minha pesquisa empírica junto ao CNJ e, por último, alguns desafios. Então, esse é basicamente o meu mapa aqui. E é isso que eu vou trabalhar ao longo do tempo com vocês, né? Então, alguns aspectos gerais, logo de cara, assim, primeiro, eu vou apresentar muito mais a pesquisa, mas numa tentativa de fazer um raciocínio indutivo, né? Ou seja, a partir dos dados empíricos, eu tentar, de certa maneira, evidenciar um curto-circuito entre esses dados e o que é trabalhado, em geral, em teorias da Constituição, em teorias do direito e do processo. É curioso também pensar como que determinadas categorias que hoje são usadas dentro da teoria para explicar o mundo do direito, às vezes não funcionam quando você faz uma pesquisa empírica, né? Hoje, por exemplo, né, dentro do direito constitucional, se discute muito mínimo existencial, reserva do possível. São coisas que passam longe quando a gente discute questões empíricas, quando a gente produz dados sobre experiências de efetivação do direito à saúde. Ou dentro da teoria do processo, quando se discute impulso oficial, ou se discute a inércia da jurisdição. Quando observamos pesquisas empíricas sobre a efetivação do direito à saúde, essas categorias não funcionam. Então, estou pincelando alguns exemplos, mas só para mostrar como que é fundamental a gente partir de uma abertura ao mundo empírico para entendermos o direito como funciona na prática. Hoje tentamos ser muito dedutivistas, né? Pegamos a teoria e forçamos a barra, em alguns momentos até somos bastante
injustos com o que está sendo dito com o autor, para tentar explicar uma realidade. E um pouco que eu quero fazer é o oposto. E por último ali, né, as experiências, elas vão, na verdade, permitir uma ressignificação, e o que eu proponho aqui é uma ressignificação do modo como a gente produz teoria dentro do direito, que é um modo de produção então, muito baseado no gabinete, né, na sala de escrita, no escritório e muito menos na rua, né? Então, é um pouco essa lógica. Vamos falar então de judicialização, já pode passar, né? Quando se fala de judicialização, esse é um dado interessante para início de papo, né? Hoje nós temos aí um pouco mais de 100 milhões de processos judiciais no Brasil, de diversos assuntos, é óbvio, desde conflito de regularização fundiária, como foi previamente colocado, até esbulho possessório em ocupações, até saúde, até o Campeonato Brasileiro de 1987, que o Flamengo foi campeão moralmente e legitimamente, né? Mas vai para o judiciário. E todos os videntes dizem que isso só vai aumentar, né? Não tem um vidente que diz que o volume de ações judiciais vai diminuir. A gente tem uma perspectiva de, em torno de 10 anos, a gente duplicar o número de ações judiciais. Isso não quer dizer que o mundo do direito ele está todo judicializado em todos os aspectos. E aí vai uma questão importante, que é uma das primeiras coisas que eu trabalho com meus alunos de mestrado e doutorado, né? Quando eles me procuram muito para discutir judicialização, e a primeira coisa que eu falo, olha só, nem tudo que chega ao judiciário significa judicialização. Judicialização é um processo muito mais amplo do que simplesmente propor uma ação judicial. Propor uma ação judicial é propor ação judicial. Judicialização é um processo social, político, jurídico, econômico, através do qual um tipo de demanda vai sendo levado ao judiciário com uma certa frequência, com uma certa, de uma maneira mais cotidiana, né? Por exemplo, é inegável que existe a judicialização da saúde no aspecto curativo, tudo que envolve cura. Medicamento, exame, tratamento, cirurgia, prótese, órtese. Mas, do ponto de vista de prevenção, não se observa a judicialização. Ou, pelo menos, não se observa, em boa parte do Brasil, a judicialização. Para ser honesto, aí, de repente, alguma experiência ter judicialização da prevenção. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro sobre judicialização de vacinas, que são um tipo de prevenção. E a minha conclusão é de que não tinha judicialização de vacina. Porque de 1988 a 2012, que foi o lapso temporal da pesquisa, apenas 32 ações judiciais propostas. Pouquíssimo. E não é que o sistema de vacinação é maravilhoso. Ele tem seus desafios como sistemas de cura, né? Mas ninguém processa porque está faltando vacina de febre amarela. E poderia, direito à saúde. Ou porque está, historicamente, né, HPV era uma vacina que era fornecida no privado. Você não vê ações judiciais de HPV, das pessoas exigindo que o poder público pague uma vacina de HPV. Então, é muito curioso como que existe também uma construção social do que deve ser ou não judicializado nas sociedades, inclusive no Brasil. Nem tudo as pessoas compreendem que deve ser levado ao judiciário. Tá? E, às vezes, a violação do direito está escancarada, está visível, né? Vamos lá. Pode passar. Então, a gente tem essas duas imagens aqui, que são imagens que, em geral, são produzidas pela teoria do direito, e o professor Daniel ele colocou muito bem, né? É a imagem, primeiro, do profissional de direito com luva de boxe, né? O que a gente aprende em processo 1, 2, 3, 4, 5, 10, de todas as disciplinas, que basicamente a nossa vida ela circula ao redor de processo, né? E os meios não, digamos, adversariais, eles são colocados como alternativos, que eu sou um pouco Foucaultiano, né? E Foucault tem um livro chamado As Palavras e as Coisas. E as palavras que você usa para dizer o que as coisas são, importa, né? Então, quando você chama de alternativo, é porque tem um principal, né? E você tem um secundário, um alternativo, aquele que é mais simples, digamos assim, e por isso mais simplório. E acaba que a nossa teoria ela produz um modelo de profissional de direito muito adversarial, e que, quando a gente pensa em termos de volume processual, isso gera um problema enorme, né, para as instituições jurídicas e para as instituições, digamos, públicas, estatais, né,
da dimensão da gestão pública, que é como que você lida com esse volume processual gigantesco, né? Isso dentro da judicialização da saúde, a gente tem observado experiências no sentido de construir pontes de diálogo, construírem cotidiano dialógico decisório entre instituições jurídicas e instituições da gestão pública, digamos assim, instituições públicas como a gente vai ver, tá? Dentro da judicialização da saúde não faltam atores, né? Eu trago aí exemplos de atores que estão nessa seara da judicialização da saúde, são vários, e não faltam temas, apesar do viés curativo, né? Pode passar, do viés curativo, não faltam temas também que vão ser judicializados. Isso gera, então, um desafio grande, né? Sobre como que a gente lida com esses processos judiciais em saúde, que têm peculiaridades em relação a processos judiciais em geral. Por exemplo, todos eles, né, vêm com pedido de antecipação de tutela. Todos eles têm mecanismos provatórios altamente frágeis por conta da antecipação. Todos eles têm algum tipo de repercussão econômica, seja individualmente, seja na soma. E todos eles estão relacionados à vida, de alguma maneira. Portanto, tem certas peculiaridades que fazem com que a judicialização da saúde seja bastante diferente da judicialização do lazer, que nem existe, né? Ou da alimentação, ou do trabalho. Tá? E é um pouco isso que a gente vai explorar daqui a pouco. Vamos lá? Inclusive, muita gente se polariza, tem gente que vai falar a favor da judicialização, tem gente que vai falar contra, né? Algumas pessoas vão falar a favor citando esses argumentos, né? Elementos, digamos, positivos da judicialização, como amplia acesso à justiça, efetiva direito à saúde, e também, né, o judiciário ele passa a ser um ator importante como a última via que o cidadão vai ter para efetivar aquele direito. E também vão ter argumentos contrários, né? Como pode passar aí alguns argumentos contrários à judicialização, pode passar, que, por exemplo, os profissionais de saúde, os profissionais de direito não sabem muito das questões de saúde, e acaba que a judicialização da saúde ela promove certas distorções decisórias. Tem gente que vai falar que a litigação ela é muito individual, e aí o fato de ser individual isso produz muito mais repercussão econômica do que se fosse uma ação coletiva. E tem gente que vai dizer que a judicialização ela traz uma desnecessidade, em tese, do diálogo. Então, de certa maneira, os principais argumentos que se polarizam nesse cenário de a favor e contra judicialização são esses. O meu objetivo não é nem me posicionar, tá? Porque os próprios dados eles vão dizer sobre o que está funcionando ou não a partir dessas experiências. Mas, em geral, são esses elementos. E agora vamos para as experiências. Como é que essas experiências surgiram, né? A gente fez uma convocatória nacional pelo CNJ de experiências inovadoras sobre direito à saúde no Brasil. E aí, basicamente, juízes, membros de tribunais, desembargadores, ministros e servidores, todos aqueles que atuavam dentro do judiciário ou dentro de estruturas judiciárias, como o Conselho Nacional que atua na parte do judiciário, né, que se chama Fórum Nacional de Saúde, ou os comitês estaduais de saúde, enfim, todos aqueles que atuassem na estrutura judiciária, que tivessem experiências exitosas, eles inscrevessem essas experiências. Não era no sentido de premiar essas experiências, era no sentido de produzir conhecimento sobre elas. E, de certa maneira, entender de que maneira elas, a seu modo, produzem um resultado positivo em termos de efetivação do direito à saúde. Simplesmente nesse sentido. E aí nós selecionamos, a partir de diversos critérios, que quem quiser, nessa pesquisa ela gerou 3 livros, um livro sobre as experiências, né, qualitativamente, e 2 livros quant, né, um sobre saúde pública e um sobre saúde suplementar. Estão lá no site do CNJ, estão no meu site também, quem quiser. Mas eu vou aqui, não vou entrar nos critérios metodológicos por conta do tempo, vou direto para os resultados, né? Mas quem tiver curiosidade da parte metodológica, né? De repente tem alguém aí que vai fazer análise de experiência, então tem algumas coisas metodológicas de estudo de caso bem interessantes. E aí foram selecionados Araguaína, no Tocantins, Lages, em Santa Catarina, e também Brasília, né?
Araguaína e Lages, a experiência do judiciário local, e Brasília, a experiência do Comitê do Distrito Federal para a Saúde. Então, de uma maneira bem resumida, o que essas experiências trouxeram? Vamos, a primeira é Brasília mesmo? Araguaína. Para vocês terem uma ideia, Araguaína criou um núcleo de apoio técnico local. Hoje esse núcleo de apoio técnico está nos tribunais, está nas capitais, né? Só que a ideia é um pouco desse núcleo de apoio técnico ser composto por profissionais de saúde, e aí quando o juiz, a juíza precisar decidir sobre o tema, pergunta ao núcleo de apoio técnico. Afinal, a gente não sabe nada sobre qual é a prótese melhor para um problema de joelho, né? Então, um profissional de saúde, em tese, ele tem mais competência técnica para definir e decidir sobre qual a adequação da prótese. E esses núcleos de apoio técnico, chamados em outros lugares, né, de núcleos de conciliação, mas todos com uma ideia de serem NATs, né, núcleos de apoio técnico, passaram não somente a ajudar o judiciário a decidir de uma maneira mais segura sobre se o fulaninho deve ou não receber a prótese, que isso já aparece desde 2010 no CNJ, a gente já discute isso há muito tempo. Tá? Araguaína produz uma inovação ainda maior. Por exemplo, o núcleo de apoio técnico passou a ter papel de mediação. Então, o fluxo da demanda judicial em saúde passou necessariamente a ter como sua porta de entrada o núcleo de apoio técnico, produzindo uma redução de litigiosidade muito grande, atuando de maneira pré-processual, né? Mas pré-processual dentro da estrutura ali, com a iminência de se criar o processo. Mas uma outra atuação que é muito interessante, por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente fala de eficiência, porque hoje dentro do direito a palavra eficiência ela tem sido traduzida como, em muitos casos, como negligência a direitos, né? Como restrição de direitos. Mas o núcleo de Araguaína, principalmente por conta de determinadas demandas de saúde serem de prestação continuada, por exemplo, leite especial, que a pessoa ela pega todo mês, a medicação para tratamento de HIV, que a pessoa pega todo mês, tinha situações do seguinte, né? O juiz concedia o leite especial, e aí é óbvio que, na teoria do processo, acabou ali o problema do judiciário, né? Deferiu a medida, foi fornecido leite, acabou o problema, do judiciário não, do direito, né? Mas o que acontecia? As pessoas às vezes ficavam 1 ano, 2 anos indo pegando o mesmo leite especial. E eu diria mais, às vezes 5 anos pegando o mesmo leite especial. Isso aumenta absurdamente o número de vendas, digamos, extrajudiciais de leite. Inclusive vendas virtuais. O Mercado Livre está cheio de medicação, cheio de leite, cheio de tudo que você precisar por preços bem acessíveis. Tá? E isso produz, então, uma certa irracionalidade no momento pós-decisório, que, em tese, a teoria do processo já acabou o problema ali. Então, o NAT passou a ter um papel de acompanhamento da decisão judicial no caso de prestação continuada. Então, de 6 em 6 meses, havia a renovação daquele pleito pela via do NAT, que era composto por médicos e farmacêuticos. O exemplo de Araguaína, é óbvio que eu estou resumindo, porque tem 1 milhão de outras coisas presentes ali. Outro exemplo de Lages. Lages se caracteriza por uma atuação muito forte extrajudicial. Inclusive é algo muito curioso, porque eu, quando fiz a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o mundo extrajudicial e não identifiquei, né, minha dissertação é da década passada, não identifiquei ali estratégias extrajudiciais do judiciário. De repente tinha, mas era muito forte dentro do Ministério Público, dentro da Advocacia Pública, dentro da Defensoria Pública, mas não dentro do Judiciário. O Judiciário atuando extrajudicialmente, sem processo. E é isso que acontece em Lages. Lages, por exemplo, né, as pessoas vivem muito, né? Serra Catarinense, vocês imaginem a qualidade de vida, né? Como o professor Rogério colocou, né? Qualidade de vida excepcional, então você começa a ter problemas de terceira idade, né? Demandas de saúde de terceira idade, como por exemplo fralda geriátrica. E aí, judicialização de fralda geriátrica aumenta, o que o juiz faz? Ele faz uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para a cessão de um espaço, né? De um galpão, faz uma parceria com a maçonaria local e constroem uma fábrica de fralda geriátrica comunitária, com as isenções para que isso possa ocorrer de uma maneira bastante baixa em termos de custo, né?
e acabou o problema de fralda geriátrica em Lages. Fez o mesmo com prevenção ao câncer e outros tipos de enfermidade ou de demandas. Estou dizendo que tudo resolveu-se através do extrajudicial? Óbvio que não, mas observa-se uma redução de litigiosidade. E a terceira experiência de Brasília, bem resumidamente, né, uma atuação do Comitê Estadual, quer dizer, do Comitê Distrital de Saúde com o TJ local, no sentido de criar um espaço interinstitucional que não é nem do Judiciário, nem da Defensoria Pública, nem do Ministério Público, nem da Advocacia Pública, nem da Secretaria de Saúde, é um espaço de todos, interinstitucional, de não somente resolução pré-processual de demandas, mas também de discussão sobre as políticas de saúde de Brasília. E discussão passando por decisão, obviamente. Então, são, bem resumidamente, 3 experiências que evidenciam, pode passar, os grandes resultados da pesquisa nesse sentido, né? Estou salpicando aqui esses resultados por conta do tempo, mas, primeiro, as instituições jurídicas elas podem influenciar, sim, a formulação de políticas públicas. Eu não estou falando de impacto, de relação de causalidade, que muito se diz assim, né? A gente pensa muito a ideia de causalidade, de impacto. O Ministério Público causou, né? Não é disso que se trata, é uma influência muito mais sutil e cotidiana, baseada em diálogo interinstitucional. Inclusive, todas essas experiências elas têm em comum uma compreensão de que o modelo adversarial não resolve o problema da saúde. Então, é preciso conversar, é preciso dialogar, é preciso desenvolver estratégias extrajudiciais, né? E estratégia extrajudicial não se... E aí, esse é o problema também de teoria do processo, né? O que é o extrajudicial? Mediação, conciliação, arbitragem. E a autocomposição é uma coisa que a gente tem que afastar, né? Porque a autocomposição é robesiana, não é isso? Como é que fala o livro de processo sobre autocomposição? É aquela coisa de que as pessoas resolviam na faca, né? Os seus conflitos, e aí alguém tinha que apartar eles, então você precisa de um terceiro para apartar as pessoas. Aqui não, né? A heterogeneidade dessas dinâmicas locais é tão grande a ponto de você não conseguir enquadrar nesses modelos de autocomposição, mediação, conciliação e arbitragem. É outra coisa, que nem tem nome. É óbvio que essas experiências elas não são feitas pelos belos olhos desses membros dessas instituições jurídicas, né? Dependem também de vontade política, do judiciário, da advocacia pública, da advocacia privada, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da gestão de uma maneira geral. Tem um problema, inclusive, de transição partidária, que é sempre um desafio, né? Lages, então, consegue manter uma experiência exitosa há mais de 20 anos, mesmo com a transição governamental, mas isso gera todo um desgaste de diálogo e de cotidiano que não é quantificado em processo judicial. E olha o problema, nós profissionais de direito somos muitas vezes avaliados pela quantidade de processo judicial, e toda essa dimensão qualitativa de construção dialógica da política se perde. Eu quando estava no CNJ eu falei, olha só, você quer medir produtividade dos juízes por sentença judicial? Aí o juiz que conciliava, que estimulava a discussão, que ia lá para o fronte, que saía, fazia fralda geriátrica, ele era improdutivo. Então a lógica tem que também, a lógica de produtividade e de mensuração tem que mudar, né? Hoje o CNJ já considera número de conciliações, tá? Mas que também não engloba esse tipo de coisa. Mas todas essas experiências tiveram uma experiência preventiva e curativa, ou seja, atuavam em processos já existentes e também evitando novos processos. Todas essas experiências tiveram resistência interna das instituições jurídicas, tiveram resistência interna. E, por último, todas essas experiências não tiveram muita discussão com os conselhos de saúde, que são instâncias de participação social. Considerando isso, então, vamos aqui para os desafios. Eu vou falar bem brevemente desses desafios, porque já passei já? Então, vou bem rapidinho. Primeiro desafio, me parece que nós tentamos, enquanto profissionais de direito, ser mais gestores que os próprios gestores. Essas experiências têm me mostrado
Na década passada eu fiz a mesma pesquisa com o Ministério Público, né? Foram 5 Ministérios Públicos do Brasil. Isso me mostra que quando a gente vai para a prática, observando essas experiências exitosas, a teoria tenta ser mais gestora que o próprio gestor. A gente tenta trazer eficiência, trazer o argumento economicista, muito mais do que na prática se desenvolve. Na prática, os gestores também estão preocupados com a efetivação do direito à saúde, também estão preocupados em resolver o problema deles, tem lei de responsabilidade fiscal no caminho, tem eleição no caminho, o cara tem que ser reeleito, ou o cara tem que virar deputado. E aí, às vezes, você vai para a teoria que é produzida dentro do direito, as pessoas tentam ser mais gestoras que os gestores no sentido de eficiência, no sentido de economicismo, no sentido de restrição de direitos. E isso, na minha visão, é um problema, né? Segundo aspecto é que a gente tem que pensar o direito para além do modelo adversarial. Eu não estou falando isso no sentido demagógico, não. Vamos pensar além do processo. É no sentido de que a gente tem muita coisa interessante sendo produzida no Brasil, muitas práticas interessantes sendo produzidas no Brasil, que a gente, quando parte da premissa de que as instituições jurídicas só podem atuar proponentes de ações judiciais ou julgando ações judiciais, a gente, como diz o Boaventura, ele tem um livro muito legal, Crítica da Razão Indolente, mas o mais legal do livro é o argumento por trás da razão indolente, que é o seguinte: a gente desperdiça a experiência. Quando a gente vai naquele método dedutivo, tentando juntar Dworkin, Hart e aplicar, né, a partir de uma visão procedimentalista habermasiana e explicar lajes, a gente perde a experiência, a riqueza da experiência. É óbvio que esses caras têm que estar presentes, mas não numa lógica de aplicação, e sim numa lógica de discussão com eles. Terceiro, não conceber o cidadão como número, né? Essas experiências mostram que cidadão é cidadão. Elas funcionam porque o cidadão é concebido como cidadão, e não como processo judicial número XYZ, ou como 5.000 atendimentos, ou como mais uma cirurgia. Tá? A gente tem que humanizar o cidadão. Parece meio trivial isso, mas elas são bem-sucedidas por conta disso. 4, são 8, tá? Estou acabando. Retraduzimos a análise econômica. Me parece que isso daí eu vejo muito em dissertação de mestrado, tese de doutorado. Quando se fala em análise econômica, se fala assim: vamos embora restringir direitos, com base em critério econômico. E aí vai usando, né, os argumentos restritivos de direitos. Mas não apresenta um modelo matemático, não apresenta... A análise econômica do direito pode ser feita de diferentes maneiras, né? Tem pelo menos 3. Teoria dos jogos, que é uma análise econômica muito criticada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil agora está entrando na teoria dos jogos. Mas nos Estados Unidos é muito criticada há muito tempo, porque ela parte da ideia de rational choice, né, de escolha racional, de que as pessoas elas só fazem escolhas racionais, e isso é muito criticado lá há muito tempo, né, nas ciências sociais, no direito. Mas aqui no Brasil está entrando na teoria dos jogos. Uma outra coisa é a econometria, você fazer análise de número, né? E a terceira, economia política. Se você não usa nenhuma das 3, eu não entendo o que é a análise econômica do direito que é feita no Brasil, em muitas teses e dissertações de mestrado, né? Outra, visão crítica sobre mínimo existencial reserva do possível. Essas experiências sequer citam essas coisas, né? São elementos que a gente reproduz cotidianamente para falar de direito social. Falou de direito social, tem que falar de mínimo existencial reserva do possível. Muitas vezes são colocados como opostos, né? Mínimo existencial versus reserva do possível. Eu, por exemplo, do ponto de vista doutrinário, eu coloco como do mesmo lado. São argumentos restritivos de direito. Mas, independente disso, essas categorias elas não ajudam a entender, por exemplo, essas experiências. Outra, reinventarmos a teoria geral do processo. Eu acho que é fundamental isso. Isso daí é uma tarefa, óbvio que eu estou falando de desafio, né? Eu não estou falando que é fácil fazer, é fácil chegar lá. Mas eu, por exemplo, quando eu estudei processo, era um livrinho que no outro dia eu vi que é a mesma capa, que é um livrinho de um xadrez, né? Era metade de um xadrez, na verdade. Era metade de um xadrez assim. Adversário, né? Xadrez não tem conciliação. Xadrez é adversarial.
Você tem que ganhar. Não tem no final, vamos aqui fazer uma composição e aí toma um rei por outro, a gente faz um golpe, sei lá. Não tem isso, né? Então, isso é um problema, porque toda a nossa teoria do processo é uma teoria que não explica o que está fora do processo. E, em geral, quando vai explicar, o alternativo, é o secundário, sei lá, nem sei produzir muito sobre isso, né? Uma coisa... Vamos lá. Sétimo, desenvolver estratégias inovadoras, isso é importantíssimo, e eu gostei porque eu cheguei mais cedo, eu consegui ver as falas, né? E muito interessantes as falas sobre, que vão um pouco, né, reforçar essa ideia que eu também estou tratando. Na verdade, eu que estou reforçando as falas, né? Porque eu estou vindo depois, né? Mas é essa ideia do mundo extrajudicial e dessas experiências inovadoras. E por último, para finalizar, essas coisas só se desenvolvem também quando a gente pensa o direito a partir da política. Ninguém é ingênuo achar que então amanhã vamos fazer lajes no Brasil inteiro, que é o que o CNJ adora fazer, né? Pega uma experiência exitosa no município tal e aí fala assim, agora aplica no Brasil. Foi o pai presente, foi assim, direito de família, né? E não dá para ser assim, porque as configurações políticas locais importam. Essas coisas não se desenvolvem fora da política. Por isso que a gente tem que começar a pensar dentro da política, né? Política pública, a discussão desse evento é excepcional para a gente ter esse pretexto de reflexão. Não dá para pensar a efetivação de direitos sociais sendo jurista. Você tem que sim ser também um pouco de economista, um pouco de psicólogo, um pouco de gestor, um pouco de politólogo. Político não, politólogo. Porque fazer política com direitos sociais eu acho errado, né? Direito social é para efetivar e não para você fazer barganha política, né? Bom, eu quero agradecer enormemente, para mim foi uma honra estar aqui, contribuir com o debate. Parabenizo novamente o UFRJ, é uma felicidade estar aqui, voltar a essa casa e espero ter contribuído. Felipe Assensi nos contemplou com sua palestra acerca de questões complexas envolvendo o direito à saúde, a necessidade e benefício do diálogo institucional na construção do direito à saúde como um direito universal que não se esgota na norma, reconhecendo assim que o gestor deve se abrir ao diálogo, que atores judiciais têm que sair do gabinete, até mesmo desmistificando a teoria do juiz Hércules, né? E a gente vai abrir agora para perguntas rapidamente. E eu teria uma pergunta. Eu gostaria de saber, sob a ótica da gestão pública, quais são as possibilidades de condicionamento do direito à saúde em relação à disponibilidade econômica do Estado. Se isso é plausível pensar sobre essa lógica e até que ponto a universalidade e integralidade dos direitos não entram em conflito. Beatriz, é difícil essa pergunta. Bom, eu tenho uma posição que é óbvio muito particular sobre isso e ninguém é obrigado a concordar, obviamente, né? Mas eu acho que no nosso país, você falar de escassez de recursos é algo que a gente tem que fazer com muita cautela, né? É óbvio que há escassez, é um dado econômico a escassez. A premissa básica de microeconomia e de macroeconomia é de que existe escassez, ponto. A discussão é por que existe escassez, né? A escassez pode ser algo natural. Por exemplo, questão de transplante. Tem escassez, né? Tem mais gente na fila de rim do que rim disponível para fazer o transplante, né? Por conta de compatibilidade, de diversas situações, de quem quer doar, quem não quer doar e tudo mais. Outra coisa é a escassez que tem uma motivação política, né? Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, sou professor da UERJ, estou com meu salário bem legal, né? Mas observe o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro está com escassez, mas a escassez ela é uma escassez motivada economicamente, ou seja, o Estado ele
não gastou, quer dizer, não recebeu, não teve receita. Os impostos eles estão gerando um resultado econômico inferior ao esperado, porque teve muita sonegação. O Estado ele não teve repasse do governo federal, questões desse tipo. Ou, na verdade, houve uma escolha administrativa que, na verdade, decidiu alocar recursos em certas áreas e não em outras, e que isso causou escassez. Então, talvez o mundo da política ele cause a escassez com muito mais frequência do que a gente imagina, né? Seja destinando certos aportes de recursos para prioridades escolhidas legitimamente lá pelo gestor, seja criando isenções fiscais, né? Pega a questão de joalheria no Rio de Janeiro, isenção fiscal absurda. Então, as construtoras, então vai falar que a escassez ela é econômica? Não, ela tem um resultado econômico, mas nesse caso é uma escassez orientada pelo mundo da política. E eu achei interessantíssimo o que o professor Daniel falou, porque se nós pensarmos, boa parte do nosso direito administrativo ele tem os seus pilares construídos na ditadura, né? Decreto-Lei 200, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que hoje é trabalhado na democracia, mas não tem na França, né, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Isso é algo que a gente traz aí com alguns administrativistas que inclusive já foram citados aqui, né? Que é óbvio que estavam que criou-se uma profissão, uma especialização de administrativista na ditadura, tá? Que é algo que não existia muito na época, né? Então, uma das coisas que veio nessa época é justamente a discricionariedade administrativa baseada na conveniência e na oportunidade, que enquanto funciona de maneira eficiente é muito bom, mas enquanto você resolve construir um estádio de 1 bilhão e você não tem posto de saúde no bairro do estádio que você vai construir e vai gastar 1 bilhão, essa discricionariedade administrativa ela passa a perder, na minha visão, legitimidade, por mais que ela tenha, digamos, legalidade, se ela não ofender lei de responsabilidade fiscal e outras coisas assim, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que politizar as escolhas, né? Eu fico muito triste quando eu vejo um livro que diz assim, que junta umas coisas surreais, né? O Sunstein Holmes com The Cost of Right e o Calabrese e o Bobbitt com Escolhas Trágicas, né? Aí junta falando assim, os direitos têm custos e por isso tem que ser feitas escolhas trágicas, né? Isso acontece muito, tem muita dissertação de mestrado, tese de doutorado, tem muito professor reproduzindo isso, e com toda a humildade do mundo, eu acho que isso vai contra toda a lógica de 1988, num país que tinha uma inflação de 1000% ao ano, em 1988. Hoje a gente com 13%, a gente quer acabar com o direito social. Legislador corajoso de 88, né? Também não dá para comparar o de 88 com o que a gente tem. Então a gente, com uma inflação infinitamente maior, teve muito mais coragem de bancar direito social do que hoje com 13%. Não sei se eu respondi. Sim. Muito obrigada a todos. Às 14 horas teremos a mesa administrando recursos escassos entre austeridade e bem-estar. Muito obrigada.